E se eu te dissesse que os piores dinossauros do Jurassic World não são dinossauros? Pois é isso mesmo. Antes mesmo do parque abrir, enquanto todo mundo tava de olho na ideia de ver dinossauros de verdade, tinha uma galera nas sombras fazendo uns experimentos que nem a natureza e nem Deus aprovariam. Eram híbridos bizarros, monstros criados misturando DNA de várias espécies que poderiam bagunçar a cadeia alimentar para sempre. Todos eles a gente vai ver agora, nesse vídeo de hoje. Já chega nele então deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. E bom, para começar a contar essa história para vocês, a gente tem que falar de um cara chamado Dr. Henry Wu. Sabe aquele cientista maluco que sempre aparece nos filmes? Pois é, ele é o cérebro por trás de tudo. Quando todo mundo estava muito feliz em finalmente ver dinossauros ganhando vida novamente, o Henry Wu ele não queria apenas isso, ele queria reinventar a vida. Para ele, o Jurassic Park era apenas uma porta para algo muito maior e muito perigoso. Por exemplo, em 1997, quando a Engine ainda tenta se recuperar da confusão que rolou lá na Ilha Sorna, o Dr. Henry Wu estava mexendo com plantas. Pois é, isso mesmo, ele criou uma planta chamada flor de Wu, um híbrido vegetal completamente novo, feito juntando genes de várias plantas diferentes. Só que aí que tá, galera, essa flor de Wu, na verdade, não era apenas uma simples flor, e sim um teste das teorias radicais do Wu, que ele expôs em um livro com um nome meio que maluco chamado O Próximo Passo, uma evolução dos conceitos de Deus. Basicamente, ele estava dizendo que a vida ela podia ser moldada da forma que ele quisesse, apenas juntando os genes que ele bem entendesse. Mas o mais complicado foi o que veio depois. Afinal, o Wu ele não parou na flor de Wu, ele foi além e muito mais além. Por volta de 2009, ele criou uma criatura chamada E750. Ou, como vocês devem conhecer, Scorpions Rex. Esse sim, rapaziada, é um monstro. Uma mistura de Carnotauro, T-Rex, Velociraptor com o DNA de rã para crescer rápido, regenerar e até se reproduzir sozinho. E para ficar ainda mais insano, ele adicionou o DNA de peixe-escorpião que dava espinhos venenosos que ele podia lançar para atacar. Só que o óbvio acabou acontecendo, né? Todas essas misturas deram muito ruim. O bicho ele não conseguia pensar direito, era descontrolado, uma verdadeira arma biológica ambulante que quase matou o próprio Dr. Wu. E quando escapou, causou um caos danado na Ilha Nublar. Ele sozinho derrubou os dinossauros, atacou os herbívoros, se multiplicou rapidamente e tudo isso quase causou o fim da linha pra galera que estava tentando sobreviver naquele lugar. E por falar em sobreviver, você por acaso já ouviu falar do Stergoceratops? Esse é um híbrido que mistura Stergossauro com Triceratops, com um toque de besouro para dar uma couraça resistente e uma pitada de cobra que deixava ele meio furtivo, tipo um ninja jurássico. Só que a real é que o Stergoceratops ele nem chega a aparecer direito nos filmes, na verdade porque ele foi até cortado. E o motivo disso, porque lá no primeiro filme, né, do Jurassic World, a galera que tava produzindo o filme acabou olhando, pô, colocar mais um híbrido além da Indominus Rex, talvez tire um pouquinho do brilho da Indominus. Então vamos deixar apenas ela e tirar o Stergoceratops. Foi por isso que ele acabou não aparecendo nos filmes. Então o Stergoceratops acabou ficando apenas como um easter egg, aparecendo rapidamente numa tela de computador. Ah, e não para por aí não, tem mais uns híbridos que quase ninguém viu, tipo uma mistura de Therizinossauros com espinhos de Amargossauros, e até um Paxcephalossauro com gene de Lula e rã. Tudo isso para criar bichos que a natureza jamais pensou em fazer. E aí é claro que chegaria o momento dela, né? A gente tem a chegada da Indominus Rex, a criatura perfeita para causar o maior caos dentro do parque dos dinossauros. Base de T-Rex para força, DNA de Velociraptor para inteligência e estratégia, tamanho de Giganotossauro, armadura natural de Carnotauro e ainda com dentes inspirados num crocodilo pré-histórico. Todos afiadíssimos, curvos para agarrar e não largar nunca. Para ficar ainda mais insano, o Wu colocou até DNA de Lula, que dava a capacidade do bicho se camuflar quase que invisível ao olho nu. E para completar, a rã que ajudava a mascarar a assinatura térmica deixava o bicho praticamente invisível para sensores de calor. Sério, a Indominus era o predador perfeito e não era só para espetáculo, era uma verdadeira arma viva, parte do plano secreto do Wu e do chefe de segurança da Engine, o Vic Hoskin, para transformar os dinossauros em arma de guerra. Só que como todo monstro, a
Indominus ela não ficou quieta. Ela não quis ser só uma atração, saiu matando, libertou os dinossauros, dominou o bando dos Velociraptores e quase destruiu tudo. Até teve aquele embate épico da Rex contra a Blue, mas se não fosse a ajuda do Mosasauro para dar o golpe final, talvez a Indominus ainda estivesse por aí. Mas calma aí que a história ela não parou na Indominus, muito pelo contrário. O Dr. Who continuou brincando de Deus e aí que surge o Indoraptor. Menor, mais ágil e muito mais cruel. Enquanto a Indominus era uma máquina de guerra descontrolada, o Indoraptor foi criado como uma verdadeira arma de precisão. Ele obedecia comandos com um simples apontar de laser e um som. Mas o pior mesmo era sua personalidade. Diferente da Blue, que foi criada com empatia e convivência, o Indoraptor só conheceu a dor, isolamento e punição. Isso o transformou num monstro sádico, que matava por diversão. A criatura era tão imprevisível que nem mesmo seus criadores conseguiam chegar perto sem correr risco de vida. Tá, mas acho que parou por aí, né? Não tem como ficar mais bizarro que isso. Bom, na verdade tem, galera. Imagina um Velociraptor com asas de pterodáctilo, capaz de voar em alta velocidade e ainda manter a inteligência estratégica dos raptores. Pois é, esse é o Mutatom, criado com a capacidade de atacar rápido, sumir nos céus e retornar sem deixar rastros. Em alguns registros, como em concept arts e materiais de bastidores, existe até menção de versões de duas cabeças, o que aumentaria ainda mais a sua capacidade sensorial em combate. Ele podia caçar de longe, mergulhar sobre o alvo com precisão e desaparecer. E o mais assustador, havia indícios de que o Mutatom também tinha DNA de Lula e Han, herdando assim a regeneração e a camuflagem. Mas com certeza nenhuma dessas monstruosidades aqui da lista se compara ao Distortus Rex, conhecido também como o D-Rex. Se a Indominus foi a rainha do caos e o Indoraptor a arma perfeita, o D-Rex é o que acontece quando os limites da genética são ultrapassados de propósito. Essa criatura nasce a partir de experimentos feitos em embriões de T-Rex corrompidos por erros de DNA. O resultado foi uma aberração colossal com 6 membros, deformações ósseas visíveis e um rugido que parecia vir de um inferno pré-histórico. O Distortus Rex não tinha controle emocional, não respondia a comandos e destruía tudo que aparecia em seu caminho sem hesitação. E o mais bizarro é que, diferente de todos esses híbridos que apareceram aqui na lista, o Distortus Rex ele não foi criado para combate militar ou coisa desse gênero, ele não foi criado com esse propósito. Ele surgiu graças a um acidente de laboratório, um erro genético que não deveria ter acontecido. Só que esse erro, como vocês viram no Rebirth, acabou saindo do controle, ele escapou. Existiam até rumores de que ele conseguia se regenerar lentamente e até conseguia emitir sons de outros dinossauros, atraindo presas para emboscadas. Uma verdadeira arma de matar. Tá, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, qual é o seu híbrido favorito da franquia? Pra mim, pelo menos, galera, não tem jeito. A Indominus ainda é minha favorita. Gostei do Distortus Rex, mas podia ter sido melhor. Podia ter mostrado mais coisas e tudo mais. Então, a Indominus ainda tá no meu top 1. Mas e pra você? Comenta aqui. Ó, não sai desse vídeo antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, abraço e até a próxima. Tchau!